Inshallah, vamos falar de nós muçulmanos, em relação aos muçulmanos que viveram nas primeiras 3 gerações. A palavra gerações aqui significa os primeiros 3 séculos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam elogiou bastante, elogiou muito a estas primeiras gerações. Ele disse: "Khairul quruni qarni, thumma alladhina alunahum, thumma alladhina alunahum." Ou seja, a melhor das gerações é a minha. Em seguida, a que vier depois. Em seguida, a que vier depois. Estamos a falar aqui de 3 gerações. Este hadith levantou a curiosidade num irmão muçulmano do nosso tempo. E ele foi ter com um sábio, que Allah subhanahu wa ta'ala os preserve. Desde já rogo a Allah subhanahu wa ta'ala que derrame a sua misericórdia sobre estes 2 irmãos muçulmanos do nosso tempo, que na verdade pessoalmente eu não conheço. Este curto texto, esta pergunta que vai servir de tema no nosso sermão, eu li numa rede social, portanto não aparece lá o autor, não se menciona o nome do sheikh que respondeu à pergunta desse nosso irmão, que também não conheço. A pergunta revela o interesse que esse muçulmano tem em querer seguir o caráter, o comportamento das pessoas dessas 3 gerações, e a resposta em si revela um alto nível de conhecimento na religião islâmica por parte desse sheikh que respondeu, portanto, a esta curiosidade desse nosso irmão. O irmão disse: como é que as pessoas dessas 3 gerações lidavam com o Alcorão? Como é que as pessoas se comportavam em relação ao Alcorão? Então ele queria um detalhe, mas acontece que o sheikh não detalhou. Ele respondeu de forma breve e suficiente. Simplesmente disse: os muçulmanos dessas 3 gerações lidavam com o Alcorão assim como nós hoje lidamos com o telefone celular. Esta resposta é suficiente e eu estou aqui hoje para tentar detalhar até onde posso, porque eu achei muito inteligente esta resposta. Os muçulmanos dessas 3 gerações importavam-se muito, mas muito com o Alcorão. Assim como nós nos importamos muito, mas muito com o celular. Vamos começar do princípio. Como é que cada um de nós hoje fica quando não tem celular? Totalmente desnorteado. A pessoa perde rumo. A pessoa perde concentração porque não tem consigo o telefone, o celular, que hoje não só funciona como meio de comunicação, mas também como meio de armazenamento de dados, informações pessoais, de trabalho. Hoje em dia, o celular é que nem o centro das nossas atividades, o centro das nossas conexões. Quando a pessoa fica sem celular, suponhamos que a pessoa tinha celular e perdeu, como é que fica? Essa preocupação que você hoje tem quando não tem celular
É exatamente essa mesma preocupação, e até posso dizer mais que isso, é essa preocupação que muçulmanos daquele tempo tinham. Se formos a falar daqueles que acabavam de abraçar o Islã, a sua primeira preocupação era ter alguma coisa do Alcorão na sua cabeça. O que é que nós fazemos quando saímos de casa e esquecemos o celular? Como é que cada um de nós fica quando sai de casa e esquece o celular? Imediatamente volta para casa. Independentemente de onde vai, a que horas deve chegar lá, mas não pode esquecer o telefone. O mínimo que a pessoa pode fazer é pedir alguém para ir buscar. Mas nós voltamos. É exatamente assim que os muçulmanos daquele tempo ficavam. Quando eles esquecessem alguma passagem do Alcorão, algum trecho do Alcorão, não saíam de casa até que fizessem uma revisão para não sair de casa com aquela parte do Alcorão esquecida. O que é que acontece a cada um de nós hoje? Quando dorme e no meio da noite desperta, quem é que ao despertar não vai mexer o seu celular? É o que eles faziam. Quando acordavam, a primeira coisa era recitar alguma passagem do Alcorão. Alguma passagem do Alcorão, consultar o Alcorão, rever o Alcorão. Eles podiam não ler o Alcorão como simples leitura, mas o mínimo que faziam é ler um duá do Alcorão. Pode ser que a pessoa desperta em estado de impureza. Então eles buscavam uma passagem qualquer em forma de duá do Alcorão. Assim como nós acordamos e consultamos se entrou alguma mensagem no WhatsApp, ou se tem alguma novidade, ou entrou chamada que não atendemos. Assim como nos importamos com o celular, eles se importavam-se com o livro de Allah. Do mesmo jeito que nos preocupamos em arranjar telefone para nossos filhos. Com que argumento? Estamos na cidade, às vezes acontecem coisas, então nunca é demais comprar um telefone para a criança, qualquer coisa ela informa, para urgências, emergências. Esse é o nosso argumento. E esquecemos o maior prejuízo que existe com esses telefones quando estão na mão de uma criança. Mas nós esquecemos isso e colocamos como prioridade preservar a segurança da nossa criança. É o que eles faziam. A primeira coisa que eles faziam com suas crianças é ensinar-lhes alguma coisa do Alcorão. Por quê? Porque a prioridade para eles era criar condições para que seus filhos se comunicassem com o Criador. Os muçulmanos daquele tempo faziam com que os seus filhos soubessem muito cedo que quem lhes protege é Allah e não o pai. Assim como nós pensamos que com o celular a criança pode comunicar rapidamente em caso de qualquer coisa, os sahabas colocavam o Alcorão como o elo de ligação entre o Criador e seus filhos. Hoje em dia, quem é que vai se deitar na sua cama e dorme sem mexer o celular? Os sahabas faziam isso com o Alcorão. Eles deitavam-se, antes de dormir, tinham que ler alguma passagem do Alcorão. Na verdade, nós lidamos com o celular assim como aqueles muçulmanos lidavam com o Alcorão. Assim como nós nos importamos com o celular, é assim como esses muçulmanos se importavam com o Alcorão. Por isso, eu achei esta resposta do Sheikh muito inteligente, que Allah o preserve. Uma resposta muito inteligente. Do mesmo jeito que hoje em dia cada um se preocupa em ter celular, por mais que não seja
a última versão, mas ter um celular para comunicação é do mesmo jeito que esses muçulmanos se preocupavam em ter uma certa parte do Alcorão memorizada. Nós temos muçulmanos que só têm 3 capítulos curtos só para fim de salat. Não tem aquele ciúme, aquela ambição de memorizar cada vez mais o Alcorão, até onde podem. Não vai me dizer que você só tem capacidade de memorizar 3 capítulos curtos. Isso é mentira. O que está a faltar aí é vontade. Aquela vontade que você tem de mudar de celular. É a mesma vontade que os primeiros muçulmanos tinham em relação ao Alcorão. Cada vez mais memorizar capítulos, cada vez mais memorizar passagens. Hoje em dia, quem é que não atualiza o seu telefone? Nós temos celulares com software, tanto o sistema em funcionamento naquele celular deve ser atualizado, senão o seu celular para de funcionar. Então nós nos preocupamos em atualizar, assim como aqueles muçulmanos se preocupavam em rever o Alcorão, não podiam esquecer o Alcorão, tinham que manter o Alcorão em dia, numa altura em que muitos de nós até hoje, apesar de muitos anos no Islã, não sabem quantos capítulos o Alcorão tem. Não estou aqui a dizer não tem muitos capítulos memorizados, estou a dizer que não sabem quantos capítulos o Alcorão tem. Hoje em dia, entre nós, quem é que não cuida da aparência do seu telefone, do seu celular? Quem? Nós compramos novos faces, compramos novos protetores, fazemos tudo que vai manter o nosso celular com boa aparência. Fazemos isso com o Alcorão? Fazemos isso com o Alcorão? Allahu A'lam. Quem que entre nós ignora todas as chamadas que entram no seu celular? Quem que não responde às mensagens que entram no seu celular? Há casos em que a pessoa não atende por certos motivos, mas a preocupação é depois dar retorno. Os muçulmanos daquele tempo se preocupavam em responder os chamamentos de Allah no Alcorão. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu. Eles tinham isso como prioridade, responder. Quem é que não dá importância aos alarmes que tocam no seu celular? Você tem um programa, coloca na sua agenda, quando o alarme começa a soar, você se preocupa para não perder a hora marcada. O Alcorão também tem alarmes, tem chamadas de atenção. Os primeiros muçulmanos, estamos a falar daquelas 3 gerações, prestavam muita atenção a essas chamadas de atenção. Quem é que entre nós hoje não se preocupa em comprar um celular de boa marca, de boa origem, de origem confidente? Quem? Quem é que gosta de ter um telefone pirata, como falamos? Aqueles muçulmanos se preocupavam em aprender o Alcorão a partir de pessoas que entendiam, a partir de pessoas que conheciam. Hoje nós colocamos nossas crianças em madraças sem antes procurar saber quem é que ensina nessa madraça. Qual é a inclinação dessa pessoa que ensina a madraça? E aí nossos filhos voltam atrofiados. Em nome da religião, já temos criminosos. Em nome da religião, já temos pessoas antissociais, em consequência de aprender a partir de pessoas que só se chamam muçulmanas, mas nada do Islã tem. Mas telefone, nós procuramos a melhor qualidade, a origem, o fabricante, quem é, a versão, tudo isso nos importa. Mas quando é Alcorão,
Todo aquele que canta é muallim. Quem é que quando compra um celular, por mais que o idioma que aparece naquele celular não seja o seu idioma, vamos supor um telefone que vem em inglês, não tem português, mas você compra ele. Quem é que dentre nós não se preocupa em, pelo menos, além de aprender, acostumar que esta função é para X, aquilo é para Y? Quem é que não faz isso? Os muçulmanos daquele tempo preocupavam-se em memorizar, aprender o Alcorão, mesmo sem perceber a língua árabe. Você não pensa que os muçulmanos dessas 3 gerações eram todos árabes? Não. Havia muçulmanos africanos, europeus, se preocupavam em aprender o Alcorão, pelo menos memorizar, sem antes começar a falar a língua árabe. Nós fazemos isso? Alcorão é uma mensagem de Allah que só por ler você será recompensado. Se aprender a língua árabe, melhor. Mas o fato de você não falar a língua árabe não será motivo para você não se preocupar em memorizar o Alcorão. Não estou aqui a contar histórias sem factos, não. Isso que estou a dizer aqui é exatamente o que eles eram. Não vim aqui hoje para dizer que o celular é algo proibido ou que impede o muçulmano de ser verdadeiro muçulmano. Não. Mas simplesmente para que nos importemos, no mínimo, com o Alcorão, assim como nos importamos com o nosso celular. Você pessoalmente vai ver que a sua vida espiritual vai mudar muito. O seu comportamento vai melhorar muito. Tenta fazer com o Alcorão o que você faz com o seu celular. Tenta se importar com o Alcorão assim como você se importa com o seu celular. Não deixe passar um dia sem ler uma certa passagem do Alcorão. Se você não sabe ler em árabe, temos traduções. Pelo menos crie esse hábito de ler as mensagens de Allah diariamente. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos oriente sempre, perdoe nossas falhas e faça com que sigamos o caminho destas ou daquelas 3 gerações.